levantar a mão, por favor. Puxa vida! Então, vamos nos apresentar. Vamos começar aqui. Quem que você é? Seu nome? Daqui de BH? Seja bem-vinda, Viviane, né? Meu nome é Ana Paula. Ana Paula, daqui? Então tá bem. Irmã da Fernanda. Irmã da Fernanda? Cunhada do Daniel. Cunhada. Tá bom. Seja bem-vinda. Que bom. Melhor ainda. Bem-vinda. Seja bem-vinda, Nívia. Casal? Ronaldo. Também? Seja bem-vindo. Então, a Fernanda e o Daniel lançaram a rede e puxaram. Então, igual o Pedro, né? Sejam bem-vindos. A Cláudia também lançou a rede e trouxe. Muito bem, Gilmar. Então, tá. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Saber Amar, tá bem? A gente vai começar a atividade de hoje com a prece que o João Pedro vai fazer em nome de todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, todos nós nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Mestre, rogando a Tua bênção e a Tua paz em nosso favor. E sempre, Jesus, implorando todos nós, ajoelhados espiritualmente, para que nós sejamos capazes de sentir a presença do Teu Santo Espírito na noite de hoje. Nós queremos, Jesus, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma noite, compreendendo o saber amar como este educandário para as nossas almas, um lugar em que nós conseguimos água e alimento para os nossos espíritos que, de fato, matam a sede das nossas almas. Porque, como nós sempre te dizemos, Jesus, nós ansiamos por Ti como terra seca anseia por água. Nessa noite, Mestre, nós queremos fazer um pedido especial pela nossa querida irmã Elazir, que está num momento difícil de saúde, precisando, Senhor, do Teu toque. Nesse momento, Jesus, todos nós nos lembramos da profecia do profeta Malaquias, que disse que do Messias sairia toda a cura de que nós precisamos. E é com essa fé, com essa esperança pulsando em nossos corações, que todos nós aqui nos lembramos do momento em que o Senhor curou a sogra de Pedro, de todos aqueles cegos e paralíticos que nas estradas gritavam por Ti, receberam a cura. Lembramos de todas aquelas crianças que foram curadas pela Tua misericórdia, Mestre, e lembramos como o ápice do Teu poder de curar os nossos corpos da ressurreição de Lázaro. Essa é a nossa fé, Jesus, essa é a nossa esperança de que o Teu toque, um toque do Senhor, pode mudar toda a nossa situação orgânica. E assim todos nós pedimos, com muita humildade, Mestre, para que essa nossa querida irmã receba o Teu toque nesta noite, porque ela precisa muito. Igualmente, Mestre, nós queremos pedir por todos os corações partidos diante desse acidente que acabou de acontecer, pedindo, Senhor, para que o Senhor traga todos esses corações que neste momento estão desamparados a certeza de que aqueles que se amam jamais conhecerão um Deus que é eterno, e a certeza de que aqueles que se amam um dia vão desfrutar de uma felicidade que é indizível aqui na terra. Nós te amamos muito, Jesus, e pedimos mais uma vez com muita humildade para que o Senhor nos conceda
forças vindas do teu coração, para que todos nós sejamos capazes de trabalhar na seara cristã pela própria redenção espiritual, acreditando, Mestre, que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. E é assim, Senhor, querendo mais serviço em teu nome, que todos nós te dizemos, Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Mais uma vez, nós chamamos muito, Mestre. Se conosco aqui na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Pode pegar aqui. Bom, gente, então nós estamos hoje na parte 6ª do nosso estudo sobre a ética espírita e o dever do espírita. Semana passada, nós entramos em detalhes sobre o capítulo 1º do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, que é o capítulo cujo título é Estudando a Mediunidade. Hoje, a gente vai entrar no capítulo 13, a gente vai dar um pulo, né? O objetivo nosso aqui, como eu disse, é um estudo preparatório para que a gente entenda depois de compreender a força do nosso pensamento e o tanto que o nosso pensamento é capaz de mudar a nossa realidade. Depois que compreendermos isso, a gente vai entrar nos domínios do que André Luiz antecipou cientificamente na década de 40 em Pedro Leopoldo, através de Chico Xavier, e que hoje já é matéria científica, chamada na medicina de epigenética. Tá bem? Então, hoje a gente entra num capítulo que é difícil, é um capítulo que não é fácil da gente digerir. As informações que estão aqui são altamente relevantes para o nosso conhecimento e para a nossa espiritualidade. É o capítulo Pensamento e Mediunidade, capítulo 13, como eu disse, do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier. Desculpe. Então, ele vai começar o capítulo dizendo: aqui, na realidade, André Luiz, ele está participando, André Luiz espírito, o espírito do pesquisador e médico e cientista brasileiro Carlos Chagas. Ele, sob a orientação do benfeitor Aulus, ele está participando de uma reunião mediúnica. O livro não fala, mas a gente crê, por óbvio, né, que seja a reunião mediúnica na qual Chico Xavier trabalhava, junto com outros médiuns, na cidade de Pedro Leopoldo. Tá certo? E nessa reunião mediúnica, a médium, que nós não sabemos quem é, vai receber na instrução final o espírito elevado de Celina. Então, tudo aquilo que nós vamos estudar a partir de hoje, e eu quero ir com bastante vagar, eu não tenho pressa, e eu acredito que vocês também não, porque é preciso que a gente entenda o que esse espírito iluminado de Celina fala conosco, porque é altamente relevante para a nossa realidade, tanto material quanto espiritual, né? Então, ela toma, a descrição é do André Luiz, né? Ela toma o corpo da médium, se não me engano, a médium Ambrosina, e vai fazer a sua comunicação através da fala, que é um tipo de mediunidade que nós classificamos de psicofonia. A mediunidade mais conhecida é psicografia, não é?
de receber pela escrita. A mediunidade de receber pela fala chama-se psicofonia. Então, a médium Ambrosina estava recebendo o espírito de Celina, um espírito altamente evoluído. Ela era emissária direta de Nossa Senhora de Nazaré. Só para a gente compreender a elevação do espírito de Celina, né? E ela vai justamente falar para o pessoal que estava presente àquela reunião em Pedro Leopoldo, esse texto que nós vamos ler a partir de agora. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Então, de cara, ela está nos mostrando que não existe a possibilidade da gente dissociar mediunidade do nosso pensamento. Por quê? O nosso pensamento é a causa, é a maneira pela qual nós nos conectamos uns aos outros. É pensando que a gente entra em sintonia com as pessoas que pensam e sentem como nós. Não é? É através do pensamento que nós estudamos já na semana passada que nós vamos nos ligar a correntes pensamentais de mesmo teor. Não é? Correntes pensamentais que existem, são invisíveis aos nossos olhos físicos, mas elas são tão palpáveis e tão claras para todos aqueles que vivem nos planos mais altos. Eles são capazes de enxergar isto. E isto por quê? Porque nós todos somos, a própria sociologia já diz que o ser humano é um ser social. Ele não existe sozinho. Ele não consegue existir sozinho. Nós todos nos relacionamos uns com os outros e vamos espelhar na nossa vida o pensamento dos outros, os sentimentos dos outros, desde o berço até a morte do corpo físico, que se assemelham com o nosso mundo interior, com a nossa vida interior. E essa vida interior, que nós podemos classificar de nossa alma, né? O Allan Kardec classifica apenas por um sentido de razoabilidade, que alma é todo espírito que está encarnado. Então, nós somos espíritos, filhos de Deus, né? O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente da criação. Então, nós somos espíritos. E pelo fato de estarmos encarnados na Terra, nós somos uma alma encarnada. Essa alma encarnada, ela vive, respira, está imersa, todos nós, viu, gente? Onde situa o próprio coração, o próprio sentimento. Por que, gente, que vocês acham isso? Alguém tem alguma dica aí para me ajudar? A mente é o espelho da vida e o coração é a face desse espelho. Olha só, o João Pedro lembrou que a mente... É o Emmanuel, né? O Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida. E o coração é a face desse espelho. Olha que bonito isso, né? O que você ia falar? Todos nós estamos imersos no campo magnético da Terra, no campo pensamental, de tudo que nós pensamos. Então, acaba que a gente está sempre em comunhão com aquelas vibrações
daquelas pessoas que pensam e sentem como a gente. Exatamente. Nós todos estamos aqui encarnados na Terra, no ambiente eletromagnético da Terra, mas nós vamos nos diferenciar. Ou vocês acham que todo mundo é igual? Não. Onde é que nós nos diferenciamos? No nosso sentimento. Hein? Um por vez. Histórias de vida. Nossas histórias não são diferentes? Marilene? Valores. Os tipos diferentes de onda mental que nós todos emitimos. Porque nós somos diferentes. Quem mais falou aí? Atitudes e valores. Atitudes e valores que nós guardamos dentro de nós. Então está tudo nessa caixinha do coração, não é? E aqui a gente coloca Provérbios 4. Né? Quem gosta de consultar aí as Sagradas Escrituras, João Pedro é especialista nisso, né? Provérbios 4, isso é conhecimento antigo, gente, é sabedoria antiga. Está lá nos Provérbios do rei Salomão, no capítulo 4 do Velho Testamento. Olha só, dizendo exatamente isso, né? Que a nossa alma vive onde situa o próprio coração. E Emmanuel, já no livro Pensamento e Vida, que nós já estudamos, só vou lembrar aqui, ele vai dizer que nós, seres humanos, quando encarnamos na Terra, desde a nossa primeira infância, a gente vai reagir aos estímulos de fora. Né? Quem já teve bebezinho sabe disso, né? O bebezinho nasce, a princípio está ali tão dependente da mãe e do pai, mas já começa, no segundo dia, já começa a reagir. Já começa a rir, já começa a escutar, não é? Ter vontade própria, né? Começa a controlar os pais, porque ele já sabe, se eu chorar, eu vou ganhar um prêmio. E por aí vai, né? Então, ele começa a entender que ele pode, refletindo os estímulos externos, espelhar emoções básicas que estão no coraçãozinho dele, que é o nosso coraçãozinho. Ele começa a expressar essas emoções. O choro expressa uma inconformação, ou uma tristeza, ou fome, não é? O sorriso, a alegria vai expressar amor, vai expressar alegria, satisfação e assim sucessivamente. Então, o coração, a princípio, ele é a sede das emoções básicas. E é justamente, ele é como se fosse, gente, como se o pensamento fosse gerado numa usina hidrelétrica, não é? Mas quem que alimenta a usina hidrelétrica? É o rio. É a água. É o rio caudaloso das emoções que, devidamente contido numa usina hidrelétrica, vai gerar a força eletromagnética do pensamento. Então, o pensamento vai ser aquele capaz de criar coisas ao nosso redor. Cria imagens, recordações, cria conexões. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, porque cada um de nós, desde a nossa infância, criou conexões distintas, de acordo com a própria vivência. E dentro da mesma família, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, podem ter 5, 10 filhos, todos serão diferentes. Por quê? Viveram, às vezes, a mesma condição de educação dos pais, mas são fundamentalmente diferentes, porque fazem conexões diferentes nas suas emoções, geram pensamentos distintos, que, em suma, refletem o quê?
refletem que cada um de nós é fruto de experiências pretéritas distintas. Cada um de nós é a soma de múltiplas encarnações pretéritas que nós já vivemos, que nós já aprendemos, que nós já sofremos e também que nas quais nós também nos alegramos, amamos e assim por diante. Então não existe uma pessoa igual a outra. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Então, gente, isso aqui é pura física. Né? Nós aprendemos com a astrofísica, por exemplo, que os corpos geram forças gravitacionais no espaço, não é? Então, quanto maior a massa do corpo, por exemplo, nós sabemos aqui qual que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso prédio do nosso bairro, da nossa cidade. Qual que é a nossa cidade? Onde nós habitamos? É a Via Láctea. A nossa galáxia é a nossa cidade. É uma cidade interestelar, né? Por quê? Porque ela tem cerca de 600 bilhões de prédios e construções. Vejam bem. O nosso sistema solarzinho é só um prédio, gente. Um prédio dessa cidade. É o nosso sistema solar inteiro. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai dizer que este prédio é um prédio de periferia. Só nisso aí, ele já acaba com o nosso orgulho, né? Já coloca a gente no nosso devido lugar. Coloca a gente no nosso devido lugar. O sistema solar inteiro, na classificação de Emmanuel por Chico Xavier, é um prédio de periferia. Ele ainda fala que no centro dessa cidade interestelar, que é a nossa galáxia, existem construções magnificentes, cuja beleza, cuja cultura, cuja altura do conhecimento e de sabedoria ensombraria todas as conquistas humanas terrestres. Nós não temos cabeça para entender a grandiosidade dessas civilizações altíssimas que estão no centro da nossa Via Láctea, não é? Mas vamos ficar felizes no prédio de periferia, ninguém está aqui para reclamar, né? No qual nós habitamos. Ora, o sistema solar, qual que é o maior corpo celeste do nosso sistema solar? É um Sol. É o nosso Sol. E por ele ser tão grande, é que ele atrai gravitacionalmente todos os planetas que lhe orbitam, não é? Então nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que eu vou... Não, eu vou defender Plutão. Foi desconsiderado. Né, Beto? Desde a nossa época, Plutão era planeta. Então há controvérsia, viu? É verdade. Além disso, tem planetóides, tem mais de 20 planetóides, além da órbita de Plutão. Tem centenas de milhares de asteroides, de cometas, e assim vai. Luas, né? Acho que só Saturno tem 83 luas. Nossa. A Terra tem uma, mas proporcionalmente a nossa Lua é a maior de todas em relação ao planeta, né? Muito bem. Se isso acontece na vida física, né? A experiência física, quanto maior o corpo, mais força gravitacional. O Sol atrai os planetas atraem as suas luas, e assim sucessivamente. E entre os planetas existem cinturões de asteroides.
Entre Marte e Júpiter tem o cinturão de asteroide, e depois de Plutão também. Muito bem. Aí ele está falando aqui o seguinte, que a gravitação no campo mental é tal qual a gravitação no campo material. Só que aí a gente vai raciocinar. O que diferencia, então? As mentes. Quanto mais poderosa é a mente... Exatamente. Notem bem, aqui não estamos falando de moral. Nem de qualidade dessa mente. Porque uma mente votada ao mal, ela também exerce poder gravitacional. Claro, com certeza. Concordam? Que vários seguidores vão atrás. Com certeza. Agora, uma mente iluminada, como, por exemplo, a mente de Chico Xavier, nós todos somos planetas que orbitamos a mente de Chico Xavier. Claro. Não é? De alguma forma, o Espiritismo, através do Chico Xavier, nos captou gravitacionalmente, né? Então, essa mente, servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Então, aqui está o espírito de Celina está dizendo o seguinte: tudo bem que a gente vai se associar uns aos outros, mas qual que é o objetivo primordial da nossa evolução? A glória do bem. A gente pode estar errado, a gente pode se enganar, a gente pode se viciar, a gente pode até fazer o mal, seja por ignorância, ou por desconhecimento, ou até mesmo por maldade. Mas a roda das reencarnações nos corrige para que a gente volte ao caminho reto na glória do bem. Aí, aqui, o Espírito vai começar a falar sobre as diferenciações. Quer falar alguma coisa enquanto eu tomo água aqui? Hoje alguém já trouxe uma pergunta, se o ar está ligado. Gente, ele está com 22, vocês podiam diminuir, por favor. Põe 18. Que os ânimos estão esquentando, né? Porque a cabeça pensante gera fogo, gente. Né? Não, esse é outro, querido. Não é esse, não. Cansa bastante. Mentalmente, olha só, a Marilene falou uma coisa muito importante. Mentalmente, a gente se cansa mais do que fisicamente, ou não é? Muito mais, Hein? Não é? Por quê? Exatamente. A gente está ali nessas elaborações, nesses conflitos internos. Nossa, vai uma energia. Então, vamos lá. Emparedando-se no egoísmo, aí vamos ver o sentido negativo dessas associações mentais. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sob as trevas do mal. Então, olha o que nos leva ao mal. Quando a nossa mente se empareda no egoísmo. Aliás, esse verbo não foi colocado ao acaso, foi? Não. O que é emparedar-se? Você se coloca dentro da parede. Você constrói... Vamos supor aqui tem essa parede. Eu estou fechado no meu pensamento, né? Não consigo enxergar nenhuma solução. Não, ali nesse quartinho é santo. Então, vamos nos emparedar aqui, né? Então, eu estou aqui fechado na minha mente. Fechado no ódio, na revolta, no egoísmo, na tristeza. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou construindo uma parede e me isolando do mundo. Até aqui. Eu não vou contar o nome dos bois, mas houve um caso que o próprio Chico Xavier me falou, de uma senhora, que ele foi chamar a atenção dela
porque ela estava entrando em profundo desequilíbrio, profunda revolta e profunda tristeza, com ciúmes do marido. E o Chico falou com ela assim: minha filha, não faça isso. O seu marido é uma pessoa honesta, trabalhadora, digna, que cumpre com os próprios deveres, que nunca, isso na boca de Chico Xavier, nunca se afastou do compromisso assumido com você no casamento. Se você está construindo um muro em torno do seu corpo, esse muro já está à altura do seu queixo. Nossa. Se você continuar nesse processo de ciúme injustificado, você vai acabar por fechar-se nesse como é que chama isso? Nesse invólucro. E você vai acabar doida. Palavra de Chico Xavier. E ela acabou doida. A gente soube que ela estava totalmente perturbada. E desencarnou totalmente perturbada. Ela emparedou-se, não é? No egoísmo do ciúme, que, diga-se de passagem, era injustificável. Percebe? Hein? Ela criou para si própria essa prisão, essa autoprisão. Exatamente. Ela criou para si própria essa autoprisão, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso arrasta-nos ao desequilíbrio sobre as trevas do mal. Porque os espíritos que são maléficos, e muitos deles são nossos credores de outras vidas, exatamente, que querem a nossa ruína, eles vão incentivar justamente aquilo que nós temos de ruim. Estimular. Não é porque eles querem nos ver, eles não querem o nosso progresso. Eles querem o nosso atraso, eles querem a nossa imobilidade espiritual. É o nosso ponto fraco. Eles chamam de desejo central. André Luiz vai chamar de desejo central. Eles estudam o nosso desejo central, hein? Nós não podemos, né, ter um esforço para lidar sozinhos. Sozinhos, não. Exatamente. Esse movimento vai e volta, vai e volta. Uma perspectiva de algum colega. Um bom conselho. Eu mantenho uma abertura para o outro tanto. Deixa eu só repetir aqui para o pessoal da internet. A Marilene está falando o seguinte: esse processo, gente, a gente não consegue fazer sozinho, né? Mesmo esse processo de isolamento. Porque você está sempre influenciado por outras pessoas, né? E se a gente não se abre ao aconselhamento dos outros, aos amigos, né? Aos familiares mais queridos, para ouvir o conselho deles, né? A gente acaba se fechando. Era isso mesmo? E aí vem os amiguinhos do outro lado que não querem nos ver bem. E eles vão estimular em nós o quê? Eles vão estimular em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os vícios, a inveja, o ciúme, né? E aí nós estamos nos enredando com as trevas do mal num círculo fechado, que se autoalimenta. Eu penso mal do outro, esse pensamento mal entra em correntes vibratórias de mesma sintonia com espíritos que pensam nessa faixa, bate lá e volta. E o negócio se retroalimenta. Essa é uma questão que eu penso, claro, o egoísmo e o amor, eu acho que são duas graves, muito graves, né? Mas eu fico pensando na questão dos pecados capitais, considerados muito pequenamente.
Ninguém que o pecado capital faz com a pessoa. Centraliza a pessoa no vício, seja qualquer ele, da gula, do sexo, de qualquer um, mas de uma forma pontual que leva a pessoa a pensar e agir de uma forma só e ela empareda. Se empareda, com certeza. É o circuito fechado, né? E vai só sendo aumentado pelos obsessores. E até, vamos, já que eu trouxe a ideia do ciúme, a questão do ciúme, por exemplo, os obsessores vão chegar no ouvido dessa pessoa e falar assim, seu marido não está trabalhando coisa nenhuma. Ele está pulando a cerca com a secretária, e por aí vai, né? Falando, exatamente. E a pobre coitada vai acreditando nisso. E vale também o contrário, né, gente? São só exemplos, por favor. Não estou sendo aqui sexista, não, tá? São exemplos que eu estou trazendo. Então, o que nós temos que ver? Aí prossegue o espírito de Celina dizendo, a lei divina é o bem de todos. Então, vamos prestar atenção, porque se nós queremos nossa evolução espiritual, nós precisamos buscar a lei divina. E onde que ela está inscrita? Que alguém pode virar para você e falar assim, mas eu não sei onde é que está essa lei. Nunca ninguém me falou. Mentira. Lá o Livro dos Espíritos nos ensina. A lei divina está inscrita em nossas consciências. E a gente sabe, sim, discernir o bem do mal. Todos nós sabemos. Nós podemos nos enganar, mas ela está lá. E se eu me conecto, agora o lado bom, né? Se eu me conecto com as forças do bem, com a lei divina, o que acontece? Colaborar na execução dos seus propósitos sábios, os propósitos sábios de Deus, é iluminar a mente e clarear a vida. Então, todas as vezes que eu entro... Você quer falar? Só um minutinho. Todas as vezes que eu entro em sintonia com a lei divina, que já está na minha consciência, e justamente por estar na minha consciência e na consciência de todos vocês, a interpretação dela vai variar, concorda? Porque nós todos temos graus distintos de evolução. O Neto está aqui dormindo, o cachorrinho. Ele também tem a consciência dele. E a lei divina para ele é, naturalmente, limitada à vida de cachorro, né? Nós, seres humanos, necessariamente precisamos ter mais, né? Do que os animais têm. Então, os próprios animais têm diferenciação, né? O Chico mesmo deu exemplo. Na época que eu convivia muito com ele, na casa dele, ele tinha dois cãozinhos. Uma pequenez, que chamava-se Fofa, raivosa, ciumenta. Fofa. De fofa não tinha nada. Só o nome. Você não podia nem chegar perto do Chico, que ela mordia o seu pé. Nossa. Não é? Danada. O outro era o Brinquinho, que era um pequenês desses grandes, preto. Era a paz em pessoa. O Chico chamava ele para rezar, ele rezava. Ficava no pé do Chico, ficava no colo do Chico. Nunca viu o Brinquinho latir. Mas né? Bonitinho. Né? E um dia ele falou comigo assim, Geraldinho, o Brinquinho, a Fofa não, ela é muito ciumenta. Mas o Brinquinho é a última encarnação dele como cachorro. Provavelmente os amigos espirituais vão preparar para ele um corpo de primata, um corpo talvez de um macaco na próxima vida, para ele conquistar mais inteligência. E entrando na forma, né? Já vai entrando na Exatamente. forma, né? Olha que coisa curiosa. Então, a evolução é constante. Fala-se, olha, você ia perguntar? Pode voltar. Sobre o paredamento. Você tinha 5 pessoas, só que
sozinhos. Na verdade, os espíritos, eles têm todo o tempo do mundo para observar a gente 24 horas. Sem dúvida. Para ver as nossas fraquezas. Aonde eles vão pegar. Exato. Isso tem, inclusive, como é que chama? O João Pedro gravou esses dias o negócio dos obsessores, a Escola dos Vingadores. A Escola dos Vingadores. Ação e Reação, o livro. Está no livro Ação e Reação, também do André Luiz, né? A Escola dos Vingadores. Não é só a gente que estuda, não, viu, gente? O pessoal do outro lado também estuda, para saber como dar rasteira em nós mais eficientemente. Fala, Eduardo. Exatamente. Muito bem lembrado. Por isso que a gente não pode descuidar do estudo. Porque estudando, a gente está adquirindo defesa. O nosso propósito aqui é que todo mundo adquira defesa mental. Né? Vamos continuar. Agora, quando nós opomos entraves à lei divina, olha só. Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Veja bem, então, gente, ninguém tem desculpa no sentido de achar que os outros são culpados do sofrimento que carrega. Exatamente. Não existe coitado. Não existe isso. E nem obsessão unilateral. E não existe obsessão unilateral. Né? O obsessor não está nos obsedando ao acaso. Né? Uma vez eu presenciei isso, lá em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece. Uma senhora chegou muito apavorada, ela estava muito aflita, esperou a reunião terminar. Na hora da fila, ela chegou para o Chico e falou assim: seu Chico Xavier, finalmente eu posso falar com o senhor. Eu estava aqui aflita, reunião inteira, que eu vim aqui para o senhor tirar esse obsessor da minha cabeça, tirar esse encosto que me perturba. Sabe qual foi a resposta que o Chico deu para ela? Coitado dele, minha nega. Ele é nosso irmão também. Convida ele para orar na sua casa, fazendo um culto do Evangelho de Jesus no lar. Perceberam? E nós nunca nos lembramos disso, né? A gente quer sempre a fórmula mágica de nos livrar do mal. Quando o mal, muitas vezes, reside dentro de nós. Então, nós temos que ter cuidado e toda vez que nós opomos à lei divina entraves dentro de nós mesmos, no nosso pensamento, no nosso sentimento, a gente sabe o que é o melhor que eu devo fazer, mas não faço. Né? E insiste no mal, no vício, etc., a pretexto de acalentar caprichos perniciosos, nós vamos obscurecendo nosso raciocínio e coagulando a sombra em nosso redor. Então, a sombra, a treva, ela existe como reflexo das mentes enfermiças e das mentes que cultivam no seu íntimo os pensamentos negativos, de derrota, de vícios, de desequilíbrios múltiplos, né? Ela é reflexo. Associação de mente sombria geram planos espirituais sombrios. O dia que a Terra, os habitantes da Terra, estiverem conscientes disso, deixa de existir o umbral, deixa de existir a sombra e deixa de existir a treva terrestre. Com certeza. Só depende de nós, de mais ninguém. E essa história de obscurecer o raciocínio, né? Até na história a gente vê isso, não é? Quando as sociedades humanas largaram o bom senso e durante mais de 1 milênio viveram o período das sombras, ou a Idade Média, não foi?
Justamente que foi um retrocesso muito grande, justamente por isso, porque obscureceram o raciocínio, era proibido ler livros. Ora, nós precisamos de ler, quanto mais livros a gente lê, mais luz entra na nossa cabeça, não é? Nós precisamos buscar, por isso que Jesus falou conosco, buscai e achareis. Agora, a pessoa não vai achar se ela não busca coisa nenhuma, é ou não é? Jesus disse também, batei a porta e a porta se vos abrirá. O que ele está querendo dizer para nós? Eles não vão descer da alta espiritualidade e abrir a porta para nós? Faça o favor de entrar, meu bem, né? Nós queremos que... Não, esse movimento é nosso. Essa decisão tem que ser nossa. É o nosso espírito que tem que buscar a luz. Não é o espírito da minha mãe, não é o espírito do meu pai, do meu filho, do meu irmão, do meu marido. Não. Nós temos que buscar. O resto vem por consequência. É indispensável, prossegue Celina, ajuizar quanto à direção dos próprios passos. Nós não estamos aqui numa caminhada terrestre? Então, se eu estou numa caminhada, todo dia eu estou dando um passo. Mas eu tenho que saber, com juízo, qual a direção que eu estou tomando. Porque quem anda a esmo não vai a lugar nenhum. Eu tenho que ter propósito. Eu tenho que ter foco. Exato. Eu tenho que saber onde que eu quero chegar. Não é assim? Não é assim na nossa vida profissional? Quando você sai da escola, entra ou num curso técnico ou numa universidade, ou quando você entra na vida profissional empresarial, por exemplo, ou faz um concurso público, ou entra numa empresa privada, você não está ali naquele foco, com aquele objetivo. E se você empreende esforços, força, tempo, suor, trabalho em direção de atingir o seu objetivo, você não atinge? Atinge. Não é? A mesma coisa do ponto de vista espiritual. Por que vai ser diferente com o lado espiritual? O lado espiritual eu vou ficar de braços cruzados, esperando que Jesus desça na minha frente para pedir, pelo amor de Deus, para segui-lo? Isso é preguiça mental, gente. Não é? Por isso que a gente tem que saber ajuizar a direção dos nossos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e da dor do arrependimento. Quem não ajuiza na direção dos próprios passos acaba sendo engabelado pelo nevoeiro, pelas distrações do caminho, para encontrar depois o quê? O arrependimento. Ah, perdi tempo. Perdi 40 anos da minha vida fazendo mal, me viciando, ou fazendo coisa nenhuma, do ponto de vista espiritual, né? E agora já bateu na minha porta uma doença no meu corpo físico. E agora, Senhor? E agora, José? E agora, José? Diz a poesia, né? Não fazer. Aí, o Gustavo está lembrando. E o livro dos Espíritos também. O Evangelho segundo o Espiritismo. E o João está lembrando. O livro dos Espíritos, de Kardec, falam que não fazer o bem já é um mal. Então, vamos aproveitar o tempo que passa na nossa porta, né? Que está disponível diante dos nossos passos e fazer o bem tanto quanto for possível. Para a gente evitar esse nevoeiro e, no final, a gente vai evitar também o arrependimento. Exato. O Chico Xavier dizia assim, e eu até registrei esse dito dele, só muito tarde ele aprendeu, isso não é dele, não. Vamos pôr os pingos nos is, né? Ele diz que ele leu isso num livro e não se recordava onde, mas que isso ficou gravado na mente dele, essa frase. Só muito tarde é que se vê que não se amou o bastante.
que é o arrependimento, né? Só muito tarde é que se vê. Então, é isso aí. Mas prossegue Celina. Gente, vocês vão ouvir Jana e o horário, tá? Tem tempo, né? Tem tempo ainda. Nos domínios do espírito, não existe a neutralidade. Existe? Não. Ó, Ficar em cima do muro, né? Paulinha está lembrando que o Gustavo falou. Não fazer o bem já é um mal. Não existe neutralidade. Você já viu aquela pessoa que ela é toda boazinha e ela é amada por todo mundo? É amada por todo mundo, né? Nem Jesus foi. Exatamente. Foi. Amado. Acabou crucificado numa cruz de ignomínia. Exato. Por quê? Porque ele não ficou num campo de neutralidade. Ficou? Não. Ele foi amoroso, foi compassivo? Foi. Mas ele também foi duro. Ele se posicionou. Ele também falou: ó raça de víboras, até quando vos suportarei? Isso também foi fala de Jesus, não foi? Ele não se revoltou contra os vendilhões do templo de Jerusalém? Justamente, quando ele falou. Derrubou tudo. Derrubando lá as mesas de venda dentro do templo mais sagrado do judaísmo, que comerciava com a fé, não é? Então Jesus não foi neutro. Se nós seguimos Jesus, nós não podemos ser neutros. Nós temos que ter o nosso código de ética e moral espíritas cristãs dentro do código de ética e moral do cristianismo, não é? Sim, não, tem duas falas dele. Não ser mornos. Tem essa fala que eu ia falar agora. Sim, sim, não. Seja o seu dizer sim, sim e não, não. É ou não é? É muito É interessante. perfeito. Sim, sim, não. Isso os pais e as mães sabem bem, não é? Ou vocês falam sim para os filhos e filhas o tempo todo? Quem fala sim, só sim para filho aí, levanta a mão. Não tem jeito. Senão o filho está mimado, né? Ou então quem fala só não, também não pode, né? Também é um problema. Quem fala só não para os filhos, não existe. Então Deus, gente, vai ser pior do que nós? Não. Deus também tem a hora de dizer-nos não, não siga por esse caminho, né? Os espíritos superiores, em nome de Jesus, também nos alertam, não sigam por esse caminho, que vão se estrepar. Não é assim? Ou de outra forma, eles falam, não, sigam no caminho da verdade e da vida, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Não foi isso que ele falou? Então, nós temos que... Não tem jeito de ser neutro. Tem jeito de você ser cruzeirense e atleticano ao mesmo tempo? Não. Não. Tem jeito de ser de esquerda e de direita ao mesmo tempo? De jeito nenhum, né, gente? Então, a gente não pode ser aquela coisa morta, né? Que é a outra frase de Jesus. Como é que é a frase? Não, é que aí é o Apocalipse. É o Apocalipse. Tá, isso está na revelação do Apocalipse de João. Nós não podemos ser mornos. E há na Bíblia essa ideia de que Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os figura, mornos. né? Uma figura. Quem quer ser morno aí? Pelo amor de Deus. A gente tem que ter posição, né? Olha o que o Espírito fala. Nos domínios do Espírito não existe neutralidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionaremos na treva, conforme a indébita dominação do nosso eu. Então, o que nos domina, nos abafa e nos congela na treva é o egoísmo, é o eu. É o culto ao eu, tudo é eu que quero, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. A lei de Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. Não, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tem que mudar. Viver 80, 90, 100 anos sendo a mesma coisa que nasceu, que da época de adolescente,
Não é? Tem que mudar. Agora, se a gente segue a luz eterna, a gente evolui. Se a gente busca, Chico falou comigo, o ser humano é um ser com alto grau de periculosidade. Falou alguma mentira? Não. Nós não temos esse grau de periculosidade? Às vezes dá vontade de esganar um, não dá? Muitas vezes, isso mesmo. Mas nós podemos esganar um? Não. O bom senso, para isso existem leis, né? O bom senso nos impede de sair esganando os outros. Porque nós, em tese, já atingimos um grau de civilização em que nós nos suportamos uns aos outros dentro de determinados parâmetros de lei, da lei de convivência social, é ou não é? Mas, então, ele, completando o que ele disse, todos nós somos seres com alto grau de periculosidade. Mas a única força no mundo capaz de domar essa periculosidade chama-se religião. Seja ela qual seja. Ele não falou comigo, tem que ser espírita, não. Pode ser católico, pode ser protestante, hinduísta, budista, o que a pessoa quiser. É a fé. Ela precisa ter um caminho de espiritualidade, porque é esse caminho que nos tira da treva e nos leva aos desígnios de Deus. Não importa que a interpretação seja diferente, mas todos esses caminhos vão levar a Deus. Está correto? Vamos terminar esse parágrafo. Olha aqui. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Olha aqui. Então, essa história também de que morreu, virou santo, bonzinho, vai para o céu, não existe, né? Também não virou demônio e vai para o inferno, não. Exatamente. Tenha santa paciência. Isso é uma compreensão muito antiga, né? Não vale essa história, vou morrer, e na hora do vamos ver, né, a pessoa se arrepende, pede a Deus perdão. O Chico me contou 2 casos, não posso falar de quem, mas ele me contou 2 casos dentro do círculo familiar dele. Pessoas familiar que eu digo é de convivência, não necessariamente da família, de sangue. Vamos esclarecer isso aí. Né? Mas essas 2 pessoas, uma mulher e um homem, no leito de morte deles, pediram para chamar o Chico em Pedro Leopoldo. E lá naquele momento, segundo ele, as 2 criaturas pediram a ele perdão. Mas ele me contou assim: eles estavam mais com medo da morte e do que eles iriam encontrar depois no mundo espiritual do que sendo sinceros comigo. E ele falou que estava perdoando, mas ele sabia a realidade que não ia adiantar. Porque na hora da morte adianta a pessoa querer consertar 90 anos de vida? Não estavam sendo sinceros, não tem sinceridade. Né? Na hora da doença, na hora da morte, tem tempo para isso? Não, vai ter que voltar. Exatamente. Como depois soubemos do homem que já voltou. Né? Esse familiar dele mesmo, já voltou lá em Uberaba, renasceu lá em Uberaba, para começar tudo de novo. Né? Então é isso, não vale encarnar-se e desencarnar-se simplesmente, porque isso, todos os dias, os seres fazem isso, os seres humanos, os animais fazem isso, as plantas, todos os seres vivos fazem isso. Morrem todo dia, renascem todo dia. Vale a renovação interior com acréscimo de visão. Olha isso. Então, o que nos vale nessa vida terrestre? Nós todos aqui estamos na vida terrestre, não é?
Deve ter uns espíritos na vida espiritual, mas nós não estamos vendo. Mas no nosso caso, de encarnados, o que vai valer para todos nós, no instante da nossa morte, é justamente a qualidade da transformação moral, espiritual que nós realizamos durante esses anos que nós estamos vivendo aqui na Terra. O que vale para nós é a nossa renovação interior com acréscimo de visão. Então, isso aqui a gente tem que se perguntar toda noite. Hoje, ao deitar-me, a minha visão, o horizonte da minha visão foi dilatado? Hoje eu consigo enxergar coisas que nos meses anteriores eu não enxergava? Se a resposta for positiva, nós estamos no caminho correto. Estamos fora da síndrome de Gabriela, né? E aí é positivo, porque isso é que vale. A fim de quê? A fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Então, a vida tem uma finalidade, a vida terrestre. A vida terrestre tem essa finalidade de nos aumentar o campo de visão, os horizontes espirituais, para que a gente prossiga a caminhada evolutiva. Por quê? Nós todos, gente, depois da morte, vamos continuar aprendendo, estudando, sofrendo sim, mas também amando e nos elevando espiritualmente. A vida não cessa com a morte do corpo físico. O que cessa é justamente uma veste que já não presta mais. O corpo físico nada mais é do que uma vestimenta. Todos nós aqui vamos chegar em casa, tomar um banho, colocar essa roupa que nós usamos para lavar, não é? E umas vão vestir a camisola, outras vão vestir um pijama, amanhã vamos pôr outra roupa, não é assim? O espírito, exatamente, nós somos locatários dessa vestimenta, muito bem lembrado. Locatários desse corpo, com prazo de validade, não é? Deus permita que o nosso prazo de validade esteja a perder de vista, não é? Porque ninguém quer partir agora. Então, que demore muito, mas nós temos que ter essa consciência. O corpo é transitório, não é nosso, vai voltar ao pó da terra, mas a gente vai continuar vivendo. E nós vamos continuar vivendo para aprender mais, guardando essa noção da eternidade gloriosa em que nós nos deslocamos no tempo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Solange. Não, só fiquei pensando aqui no catolicismo, não adianta, vai encarnar, se gosta, não estou fazendo uma crítica. Mas a extrema unção também. Eu pensei na extrema unção. Eu pensei na extrema unção. Não adianta também. Se a pessoa mal viveu, não vai ser a extrema unção dela dentro do catolicismo para levá-la ao paraíso, não. É ou não é? No capítulo do Voz do Grande Além, um católico desencarnado que passou por todos os ritos e ele relata a revolta. Eu fiz tudo. Fez tudo, frequentou a missa, tomou a hóstia, Os 7 sacramentos da sete igreja. sacramentos. A mesma coisa. Em todas as religiões é assim, gente. Não adianta a gente encarar a religião como algo milagroso que vai nos salvar. Voltei para os espíritos. Se tem essa mensagem do Voz do Grande Além, que conta o católico desencarnado, que na cabeça dele ele era certinho, né? Exato. Seguia os ritos, todos os 7 sacramentos católicos. Exatamente isso. O livro Voltei, muito bem lembrado pelo Eduardo, que o Chico Xavier psicografou, foi de um espírita
que se achava o bam da espiritualidade. E que era considerado, né? Que era o Frederico Figner, diretor da Federação Espírita Brasileira, diretor da Revista Reformador, diretor de reunião de desobsessão, palestrante espírita, e tinha passado a vida dedicando, inclusive, parte da sua fortuna para divulgar o espiritismo. E quando ele chega do lado de lá, ele não tem luz. Ele chega, vê uma professora primária que desencarnou no mesmo dia dele, lá no Rio de Janeiro, chegar nimbada de luz. Ele inveja a luz da outra. Porque ele chega, vê aquela professora que ninguém conhecia, né? Aí a filha dele, que foi recebê-lo no mundo espiritual, ralha com ele. Papai, mas o que é isso? O senhor espírita cristão de tantos anos invejando a luz da outra? Pois fique sabendo, Senhor, que essa nossa irmã dedicou-se no anonimato em 40 anos de serviço às criancinhas da periferia do Rio de Janeiro, educando-as. Então, a luz que ela tem, ela fez por merecê-la. E o Senhor ainda não alcançou essa luminosidade. Né? Então, gente, o que vale? Vale a qualidade da nossa espiritualidade. O que vale é a qualidade do nosso sentimento de amor. O que vale é a nossa dedicação, é a nossa sinceridade, como lembrou o Gustavo, nesse caminho do bem, já sabendo que nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós vai ser bam do espiritismo, ou da mediunidade, ou de qualquer outro círculo de atividades espíritas cristãs, porque esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é de iluminação interior. E temos que ser sinceros conosco mesmos, que somente nós podemos fazer essa transposição, né? Fazer essa mudança. Nós contamos com a ajuda de muita gente, não resta dúvida. Nós temos guias espirituais maravilhosos, mentores muito esclarecidos, é ou não é? Nós tivemos aí, nos últimos 200 anos, Allan Kardec, que nos deixou 33 obras maravilhosas, contando as revistas espíritas para nosso estudo. Nós tivemos aí Chico Xavier, que nos deixou 547 livros para o nosso estudo, mas eles não vão fazer a nossa caminhada, vão? Não adianta nada a gente conhecer tudo isso e não mover 1 milímetro de melhoria interior. Não adianta. Então, essa melhoria é que deve ser o foco de todos os nossos objetivos. Porque isso é viver plenamente. Jesus disse assim: eu vim para dar-vos vida, e vida em abundância. É dessa vida que nós estamos falando. Tá bom? Nós vamos agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente continua nessa mensagem do Espírito Celina, que está no capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade. É uma mensagem bem grande, bem complexa, mas muito importante para o nosso esclarecimento. E difícil. Mas não existe nada bom que não seja difícil. Não é? Vamos. Então, nós vamos ver quem eu vou pedir aqui para fazer a oração. Nossa Paulinha, que estava viajando semana passada. Nosso Deus, nosso Pai, Jesus, Maria, nossos mentores, que vocês possam abrir nosso coração para todos esses ensinamentos, que possamos colocar todos esses ensinamentos em nosso dia a dia, que a tua luz, a tua paz e o teu amor nos façam seguir no caminho da paz, do amor, do entendimento com nossos irmãos, da caridade e do exercício todos os dias
de saber que podemos melhorar, que podemos seguir no caminho do bem, que possamos nos esforçar cada dia mais para seguir nesse caminho, com carinho, com amor, com dedicação, e que possamos estar sempre abertos para todo o trabalho que aparecer à nossa frente, nos dedicando a nossos irmãos, nossos amigos, a nossa família, a nosso trabalho. Jesus, abençoa todos aqueles que estão necessitados do teu carinho, do teu amor, que estão nas ruas, que estão nos hospitais, que estão doentes, que estão angustiados nesse momento, que todos eles possam ser abençoados em seus corações, com sua esperança, com teu amor e com a certeza de que dias melhores sempre podem estar na nossa frente, que é só abrirmos nosso coração a Jesus, a Maria, aos nossos mentores, que eles estarão ao nosso lado para nos aconselhar. Que possamos estar sempre presente que você possa estar sempre presente em nosso coração, nos abençoando, nos abraçando, e que possamos sentir a sua presença ao nosso lado, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.